Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Quando os aparelhos eletrônicos são descartados de forma incorreta, vão para os lixões comuns. Dessa forma, entram em contato com o solo, liberando resíduos tóxicos e metais pesados, que contaminam o lençol freático. Objetivando colaborar com a redução do problema do lixo eletrônico, uma loja de equipamentos de telefonia celular disponibiliza para seus clientes um serviço de descarte de baterias usadas. Sabe-se que o número de aparelhos novos vendidos mensalmente em determinada loja cresce segundo uma progressão aritmética de razão 20, enquanto o número de baterias descartadas mensalmente pelos usuários é inversamente proporcional ao número de aparelhos novos vendidos. A partir desses dados e sabendo-se que, em janeiro, foram vendidos 600 aparelhos e descartados 280 baterias, pode-se estimar para novembro do mesmo ano um descarte de N baterias. Nessas condições, pode-se afirmar que N é igual a. Bem, antes de começarmos a resolver a questão, vamos pensar em algumas ideias que podem nos auxiliar. Começamos com a ideia de progressão aritmética, ou seja, PA. E o termo geral de uma PA pode ser representado por AN, que é igual a A1, primeiro termo, mais a razão, por sinal informado no texto da questão, que multiplica N menos o número 1. Lembrando que vamos chamar R de razão, nesse contexto desta PA. E agora, veja o seguinte. Foi dito para nós que nós temos um certo número de aparelhos aqui em janeiro. Então, em janeiro, podemos considerar o nosso N como sendo igual a 1. E aqui fala-se também da solicitação para novembro. Novembro é o mês 11. Então, podemos dizer assim que em novembro, o nosso N vai ser 11. E como nós desejamos saber a quantidade N descartado, ou de baterias descartadas, nós faremos primeiro o seguinte. Vamos pensar em quantos aparelhos novos, uma vez que foi informada essa quantidade para janeiro, mas quantos aparelhos novos foram vendidos em novembro. Portanto, vamos descobrir o seguinte. Do nosso modelo matemático, para o termo geral de uma PA, nós vamos ter a 11. 11, lembrando, é o N de novembro. Vai ser igual a A1 mais a razão que aqui foi informada. Foi dita que esta razão vale 20. Então, a razão R vai ser 20. Que multiplica, veja que escrevemos N menos 1, ou seja, como o N aqui é 11, vai ser 11 menos o número 1. Então, o A11, ou seja, a quantidade de aparelhos novos em novembro, vai ser dado por A1. E o A1, repetimos, vale 600. Mais 20 que multiplica, 11 menos 1 vai ser 10. Então, o A11 vai ser igual a 600 mais 20 vezes 10 será 200. Então, em novembro, a quantidade de aparelhos novos será 800. Agora, veja só. No texto da questão é dito também que nós temos aqui, vejamos, a quantidade de baterias descartadas mensalmente pelos usuários é inversamente proporcional ao número de aparelhos novos vendidos. Então, se nós destacarmos os aparelhos novos, nós vamos ter para janeiro, informado também no texto da questão, lembrem só, janeiro,
600 aparelhos novos. E nós vamos ter aqui para descarte, então vamos colocar aqui descarte, uma quantidade de 280 baterias. Então, observe que estamos trabalhando agora com uma regra de 3. Abandonamos a PA que já nos auxiliou. Lembrando que uma PA nada mais é do que uma sequência de números em que cada termo é obtido a partir do anterior, somando-se um número fixo. E nesse contexto já utilizamos a PA. Agora, pensando novamente na proporção, nós vamos ter agora em novembro, como nós calculamos para aparelhos novos, 800 deles, nós queremos saber, de acordo com a questão, N baterias. Nós vamos chamar este N aqui de X. Vejamos, como nós temos uma proporção inversa, nas ideias vinculadas a proporções inversas, nós podemos pensar da seguinte forma. Veja, o número 600 é menor do que 800. Eu, quando resolvo questões assim, costumo do menor número, no caso da classe dos aparelhos novos, para o maior número, costumo fazer uma flechinha aqui, seguindo do menor valor para o maior. Como a questão envolve proporção ou detalhes que são inversamente proporcionais, isso significa que necessariamente este número x ou este número n que vamos calcular é menor que 280. Nós não sabemos qual é esse valor, porém sabemos que ele é menor. Então podemos dizer o seguinte, olha, de x para 280, nós temos o x menor que 280. Perceba que nós temos uma proporção inversa aqui com as, entre aspas, flechinhas invertidas. Para podermos resolver esta questão, nós vamos agora escrever a proporção 600, que está para 800. E para a resolução da proporção, utilizando-se da propriedade fundamental das proporções, nós precisamos ter estas flechinhas ajustadas, ou seja, ou as duas estão para baixo, ou as duas estão para cima. Isto na resolução de questões dessa natureza. Então, o que nós faremos é inverter uma das duas razões. E eu vou escolher justamente as baterias de descarte. Então, vamos colocar x está para 280. Perceba que agora as flechinhas estão na mesma posição. E nós podemos, então, agora, nos servir da propriedade fundamental das proporções. Essa propriedade diz o seguinte, se eu tenho o número A dividido para um número B, assim como um número C dividido por um número D, então a propriedade diz que produto dos extremos, A vezes D, é igual ao produto dos meios, B vezes C. Ou, se você preferir, produto entre os meios, ou produto dos meios, B vezes C, é igual ao produto dos extremos, A vezes D. O que você preferir? E nesse contexto, antes de realizar a aplicação da propriedade, podemos simplificar numerador e denominador por 100. Como consequência, nós vamos ter 6, que está para 8, assim como x está para 280. E realizando-se então a multiplicação de acordo com a propriedade, nós podemos fazer produto dos meios, 8 vezes x, é igual ao produto dos extremos, 6 vezes 280. Então, 8x vai ser igual a 6 vezes 280 vai gerar 1.680. Isolando-se x, vamos escrever o 8 dividindo 1.680. Então, x vai ser igual a 1.680 oitavos. Portanto, agora podemos dizer que o nosso x, que é também o valor de n das baterias de descarte, destacado aqui no texto, vai ser igual a 1.680 dividido por 8, que é igual a 210 baterias. E se realizarmos uma busca nas alternativas da múltipla escolha, vamos verificar que o item B se enquadra no resultado que acabamos de determinar.
Certo, galera? Com esses pensamentos, conclusões e considerações, chegamos ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, retornem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Até mais e tchau!